Boa tarde a todos. Agradeço o convite para participar do evento. Vou explicar um pouco para vocês a relação do seu cérebro, do nosso cérebro, na mobilidade. Vou fazer alguns testes aqui, isso não estava combinado, mas nós vamos fazer um teste ao vivo para todos terem uma ideia do que está acontecendo. Bom, eu venho lá de Macaíba, do Rio Grande do Norte. Alguém conhece? Conhece? É de Macaíba? Se for de Macaíba, eu tenho que conhecer, porque Macaíba tem 70 mil habitantes. Macaíba. Onde fica Macaíba? Perto de Areia Branca, mais próximo, para quem não conhece, Rio Grande do Norte. Está aqui atrás. Deixa eu sair um pouco aqui da frente. Rio Grande do Norte. Para quem está um pouco mais familiarizado, Natal é aqui do lado. Talvez alguém já teve o prazer de visitar as praias lá de Natal. Ali é o cartão postal de Natal, Ponta Negra. Macaíba está aqui atrás. Macaíba, que é o nome de uma árvore, um coqueiro, está aqui. É a cidade de Augusto Severo, nome do antigo aeroporto de Natal, que em 1902 inovou ao utilizar um semirrígido, um balão semirrígido e voou na França. Um brasileiro que saiu de Macaíba, construiu seu sonho e foi concretizá-lo na França. E nós estamos ali próximo, ali dentro de Macaíba, nessa região que vocês estão vendo. Tá? Qual é o papel disso tudo aqui do Instituto, lá em Macaíba e representando para o Brasil também? A educação. Vários comentários aqui foram feitos de como mudar o comportamento, como fazer com que as coisas melhorem. Para nós, lá no Instituto, tudo passa pela educação. Sem investir em educação, por mais que você tenha tecnologia, a tecnologia não vai ser bem utilizada. Então, sem educação, você não consegue mudar o país. Então, é a base de tudo. E não é a educação formal das escolas. É uma educação que antecede a alfabetização na escola. Aquela educação em casa. Como que nós trabalhamos isso? Para nós, a educação começa aqui, no pré-natal. O cérebro que está sendo formado ali, ele precisa do mínimo necessário para que ele evolua adequadamente e tenha todos os requisitos para se desenvolver. Então, se ali naquela fase não tiver o suficiente, ele já vai ter menos do que todos. Ou seja, milhares de pessoas aqui no Brasil não têm a mesma oportunidade, simplesmente porque não tiveram acesso ao pré-natal. Hoje nós temos esse pré-natal, somos referência no pré-natal na região. Ali começa a educação. Depois, com os alunos, com as crianças do ensino médio, fundamental. Então, a criançada, ela vivencia conhecimento, a educação, até chegar numa pesquisa mais avançada, no laboratório, que é a parte de baixo. Então, é desde o pré-natal, escola e a pesquisa, ali embaixo. A educação permeia tudo isso. Como que essa educação que eu falei que não é na escola, ela interfere no dia a dia de vocês? Exemplo. Vocês vão a um determinado aniversário, está lá com seu filho. Seu filho entra 2 vezes na fila para pegar um determinado brinquedo que só estão dando para uma criança, por vez. Aí seu filho vai lá 2 vezes na fila, volta lá na sua mesa, fala, olha que eu consegui, entrei 2 vezes na fila e ninguém percebeu. Aí você fala, muito bem, você é esperto, hein? Você mudou o cérebro do seu filho ali,
de forma marcante. Ele já aprendeu que tirar vantagem é algo bom e foi estimulado, foi reforçado pelos exemplos dentro de casa. Então ali já começou. Esse é o primeiro exemplo. Aí seu filho está sentado lá na mesa com você. Aí chega o garçom com um copo de cerveja. Você pega o copo de cerveja. Aí a pessoa que está com você fala, mas você está dirigindo, não beba. Aí você fala, não, hoje nem tem blitz. Hoje a polícia não está fazendo blitz, eu vou tomar só um copo. Qual foi o segundo exemplo? Ele agora percebeu que, se a polícia não estiver olhando, ele pode. 2 exemplos num simples aniversário. E você modificou o cérebro da criança. Ela aprendeu que tirar vantagem é bom. Olha o impacto que todos aqui têm no profissional do futuro. Então, se você hoje questiona que na sua frota você tem que impor regras duras e ficar o tempo todo cobrando, será que isso não tem relação com o passado ou desenvolvimento, a educação? Que a pessoa aprendeu o tempo todo na escola que se ela tirar vantagem em relação aos outros, ela vai ser sempre privilegiada? Esse comportamento, ele permanece até a vida adulta. Ou seja, sem a educação na base, nós vamos enxugar gelo lá na frente. É o que o Brasil está pagando hoje. O pior, quando você pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, e ela fala que ela quer ser político, e você pergunta por quê, e ela fala que eu não preciso trabalhar para ganhar, isso é grave. Tem alguma coisa errada com o país. E os exemplos estão vindo de onde? De dentro de casa. Então, essa educação que interfere na educação formal depois. Interfere de forma que isso se estende até a vida profissional, que é o que se discute hoje. Como reduzir os riscos, como reduzir acidentes. Todo mundo sabe como reduzir acidentes. Não sabe? Todo mundo sabe. Por que não funciona? Então nós precisamos mudar a educação. Mudar a educação da base para que isso reflita no futuro. Esse é um esforço para o país. Isso cada um de vocês, isso não é alguém que vai fazer, é cada um de vocês aqui que vão fazer isso. Isso não depende de alguém fazer. Essa é a educação que nós temos de dentro de casa para fora e que se estende. Isso vai refletir também nos seus colaboradores. Então, a educação vai mudar as pessoas. Só que hoje nós precisamos também mudar a forma de educação. A educação que nós temos hoje é a mesma de 40 anos atrás. Então, nós temos que mudar, acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Hoje nós temos carros autônomos e ainda continuamos ensinando da mesma forma na escola. Então, tem alguma coisa que precisa mudar. Então, a educação muda as pessoas. Todo mundo sabe como diminuir o risco, como diminuir os acidentes. A Organização Mundial de Saúde também já tem esse estudo já há muito tempo. O pior, em 2030, os acidentes e as mortes relacionados ao trânsito já vão subir para o 5º colocado. Isso no mundo. E no Brasil? No Brasil, o risco de acidente hoje, para todos, ele é principalmente pelo fator humano. Não é mecânico. Cada vez mais, quando se discute ter equipamentos mais seguros, por outro lado, faz com que quem está utilizando o equipamento tome menos cuidado. E aí você aumenta o risco de acidente.
Então não adianta ter equipamento mais seguro. E a educação está onde aqui? Diminuir a velocidade. Aquela criança ou aquela pessoa que foi aprendendo que tirar vantagem é importante, é interessante, o que ela faz com a redução de velocidade? Ela reduz quando ela vê o radar. Será que tem alguma coisa em comum? Alguém já passou por essa situação? Você só vai reduzir porque você está vendo radar. E não é porque você sabe que aquela velocidade é segura naquela região, ou tem mais animais na pista, ou a pista está numa qualidade ruim. Então, redução de velocidade. Cinto de segurança, hoje já é mais tranquilo. Crianças com os equipamentos adequados nos veículos, também hoje se melhorou, embora nem tanto. Capacete. Quantas pessoas nós vemos no dia a dia usando capacete no cotovelo? Ou seja, a educação ela está lá atrás, não adianta. E o último aqui, beber e dirigir. É aquele exemplo que eu acabei de dar. A criança ouve o pai falando, só vai beber um copo e não tem blitz, pronto. Basta uma informação para você fazer modificação no cérebro. E você assimila aquilo, você reforça aquilo para o seu filho, para a sua filha, para a pessoa que estiver ao seu lado. Por mais que você ache que ela não está nem te ouvindo. Estão ouvindo tudo. Aqui no mundo, a cada 25 segundos, uma pessoa morre. Então, adianta falar isso para quem? Lá para os seus colaboradores. No mundo, a cada 25 segundos, uma pessoa morre por causa de acidente. Ela sempre vai achar que aquilo não vai acontecer com ela. Que ela sempre aprendeu a tirar vantagem. Então, ela sempre conseguiu escapar. Então, a educação começa lá atrás. Se as mortes acontecem nesse ritmo, se não mudar, são milhares, milhões de pessoas que morrem todos os anos. No Brasil, cerca de 44 mil pessoas morrem por ano. 44 mil pessoas morrem por ano no Brasil, isso é fato. Nós já sabemos que 44 mil pessoas vão morrer por causa desses acidentes. Vou botar aqui. Nessa figura central dá para ver. 2003 aumentou aqui para 2012. Então, de 19 mortes a cada 100 mil habitantes, agora nós estamos em mais de 20 mortes a cada 100 mil habitantes, o que dá mais de 44 mil pessoas morrendo todos os anos. Todos os anos vão morrer pessoas nessa quantidade aqui no Brasil, se não for mudado. E as principais causas? Bom, praticamente 40%, 50% por causa dos veículos de passeio. 20% de pedestres. Então, nós já sabemos o que está acontecendo, agora precisa mudar. Essa mudança é só com educação. Aqui eu vou mostrar um teste para vocês. Na realidade, não é um teste de laboratório. Fiz comigo mesmo, para vocês verem o dia a dia dirigindo. Dentro do carro. Chegando num cruzamento. E depois numa avenida. Então, como que eu posso estudar agora como que você interage com o ambiente, ou seja, como que você desenvolve a sua estratégia para dirigir? Nós podemos usar um equipamento que chama rastreador de olhar, um eye tracker. Aqui, esse ponto é o mesmo vídeo, só que agora com o rastreador de olhar. Esse ponto vermelho é o local onde eu estou olhando. Esse equipamento ele serve para rastrear o meu olhar, para onde eu estou olhando. Então, vocês podem ver que quando eu me aproximo do cruzamento, eu começo
a olhar mais para os lados. Olho de novo, ter certeza que o carro parou, passo, e aí quando é uma pista, uma avenida reta, meu olhar vai lá para frente. Mesmo que eu não queira, aqui vocês conseguem perceber que meu olhar fica fazendo um escaneamento na pista. Sem esse equipamento você não consegue perceber que isso está acontecendo. E para que serve isso? Bom, quando você foca a sua atenção, seu olhar em algum ponto, para o seu cérebro é como se estivesse dessa forma aqui. Você está prestando só atenção em um lugar e os outros, o que acontecer, você nem percebe. Então, quando você dirige, o tempo todo você vai fazer esse escaneamento no ambiente, para você tomar a sua decisão e dirigir da melhor forma possível. Então, o resto, onde você não está olhando, ele fica sem essa atenção. Até aí tudo tranquilo, certo? Como que nós usamos isso para estudar agora? No caso dos motoristas. Vou convidar alguém aqui para ser um voluntário de um teste bem simples. Cadê o César? O César está aqui? Não? Um outro voluntário? Pode ser alguém da plateia aqui. Pode ser ele aqui. Olha. Vamos ver a relação agora do comportamento do sujeito e depois extrapolar para o dia a dia. Esse é um teste bem simples. Faz assim. Fica assim. Aqui. Eu vou soltar esse cartão e você pega o mais rápido possível, tá? Fica olhando para o cartão, presta bem muita atenção. Faz o seguinte, faz de conta que você está dirigindo, apareceu uma criança na sua frente. Quando eu soltar o cartão, é como se a criança tivesse saído de trás do ônibus. Tá? Presta atenção. Mais uma vez. Deixa aqui, mais alto. Presta atenção. Por que será que ele não consegue pegar o cartão? O tempo de reação do corpo para um estímulo visual, ele está vendo algo cair, ele está vendo algo entrando na frente dele, é de cerca de 200 milissegundos. Ou seja, esse cartão passa em menos de 200 milissegundos entre os dedos dele. Ele não consegue pegar. E o que significa 200 milissegundos para um sujeito que está num carro a 100 km por hora? Quando ele começar a esboçar uma reação, o carro já andou 7 metros. Quando ele começar a esboçar uma reação, são 7 metros que ele percorreu. Eu vou trocar o papel aqui agora. Deixar. Presta atenção. Vou deixar um pouco mais alto aqui. Vou deixar mais alto ainda. Tá? Pegou aqui. Vou fazer mais uma vez agora. Vou deixar bem alto. Vou deixar mais alto ainda agora.
Aqui. Aí. Quando eu soltar, pega, hein? Pouco mais alto para dar tempo dele pegar. Pegou. Agora é o ponto que eu quero chegar. Aqui. Pode ficar mais para baixo. Aí. Que é para dar tempo de você pegar. Agora me fala o que você comeu no café da manhã. Ele não consegue pensar e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ó. Fale. Fale tudo que você comeu no café da manhã. Começa a aumentar o tempo de reação dele. Ou seja, obrigado, de 200 milissegundos a 250 milissegundos, só o fato de eu pedir para ele pensar no que ele comeu no café da manhã, o tempo de reação dele triplica. Passa a ser 600 milissegundos. Então, lembra que 200 milissegundos é o tempo do carro percorrer a 100 km por hora, 7 metros? Agora nós estamos falando de 3 vezes mais, 21 metros, 30 metros, para ele começar a esboçar uma reação. Ou seja, para o sujeito que está no celular, mexendo no celular, prestando atenção no celular e dirigindo, ele não tem como reagir mais rápido, é impossível. Então, quando você mostra isso para as pessoas que estão dirigindo, elas começam a se dar conta, opa, realmente, eu não consigo reagir. Por mais que eu queira, eu não vou conseguir reagir. Então, você muda agora a forma com que a pessoa olha o que ela tem na mão. Vira uma arma quando ela está dirigindo e usando o celular. Ela não consegue reagir. Quem já viu esse vídeo, permaneça em silêncio. As outras pessoas olhem esse vídeo e tentem contar quantas vezes as pessoas de branco passam a bola. Does the team in white make? Quantas vezes o time de branco passou a bola? 13, 12. Did you see the moonwalking bear? Viram o urso passando aqui no meio? Quem não viu, vai ver agora. Olha aqui. Alguém não tinha visto? Várias pessoas não veem, não percebem. O que está acontecendo aqui? Quando você presta atenção em algo, o resto... Lembra que eu mostrei o eye tracker? Quando você presta atenção em algo, você foca a sua atenção naquilo, o resto você fica cego. É uma cegueira atencional. Esse é um fenômeno conhecido. Então, quando você está de carro e você, na sua cabeça, você está procurando por uma aproximação de outro carro, quando chega uma moto, você fala, de onde saiu essa moto? Você nem tinha percebido ela, mas ela estava lá. Sua atenção é que não te deu essa percepção. É um exemplo simples, mas essa é uma causa de acidentes. Então, se você não faz esse tipo de treinamento com quem está ali no dia a dia, são coisas assim que acabam passando por acidentes. Aumenta a incidência de acidentes. Okay. E aqui foi falado, aqui em São Paulo, para quem fica em São Paulo agora, tempo médio no trânsito das pessoas. Tempo médio das pessoas aqui em São Paulo, cerca de 2 horas por dia. Ou seja, em uma semana, você perdeu muito tempo no trânsito. E é um tempo realmente perdido que você não faz nada.
É um tempo que você não recupera. Como mudar isso? Carro autônomo? Talvez ainda não. Carro autônomo será que tira o trânsito? Não. Como nós podemos mudar isso? Realidade virtual. Alguém já passou por essa situação? Você está parado no seu carro, o ônibus aqui está aqui do seu lado. Quando o ônibus começa a se mexer, qual é a sensação que você tem? Que seu carro está indo para trás, só que o ônibus é que está andando para frente. Ou seja, a informação visual faz com que você sinta algo que não está acontecendo. É aí que entra a realidade virtual. Então, com a realidade virtual que nós podemos estudar, esse é o óculos de realidade virtual de imersão, nós podemos simular essas modificações no ambiente para tentar entender como que você reage a essa mudança no ambiente. E ainda nós podemos usar eletrodos, que não são invasivos, para entender o funcionamento durante essas atividades. Exemplo, se você fizer nos seus motoristas esse tipo de registro, você vai perceber, isso já é conhecido, que a atenção dele flutua ao longo do tempo. Por mais que você tente manter a sua atenção, você não consegue. É fisiologicamente impossível. Quando a atenção flutua, ele fica mais suscetível ao acidente, que é esse tempo de reação, quando a atenção diminui, aumenta. Ele vai demorar muito mais tempo para reagir. Então, quando esses equipamentos que estão desenvolvidos para detectar quando o motorista está com sono, quando ele detectou que ele está piscando mais, ou ele está alterando o padrão de olhar, na realidade a atenção dele já ficou muito baixa faz tempo. Então é nesse momento que, se aparecer alguma coisa na frente dele, ou uma curva, o que for, ele está mais suscetível ao acidente. E aí nós usamos o rastreamento do corpo também. Então não é só a realidade virtual e a atividade do cérebro, mas também a informação do corpo. E isso tudo nós integramos para estudar como o sistema nervoso funciona. O sistema nervoso inteiro. Então nós desenvolvemos até esses microeletrodos aqui. Esses microeletrodos são implantados no cérebro, nesse caso de modelos animais, para estudo. Até a parte de estudo com humanos. Aqui, a realidade virtual. Algumas pessoas ainda acham que isso daí vai demorar, que isso é ficção científica. Esse aqui é um exemplo que nós fizemos registro da atividade do cérebro de um rato, que ele fazia uma determinada tarefa lá no Rio Grande do Norte. Nós treinamos esse rato e registramos o cérebro dele. O que nós fizemos? Com o registro do cérebro desse rato, nós mandamos essa informação lá para os Estados Unidos para um outro rato. E o outro rato lá nos Estados Unidos sentiu o que o rato do Rio Grande do Norte estava sentindo e respondia a tarefa. Dá para entender isso? Ficção científica. Ao invés de você pegar o seu celular, mandar uma mensagem, você simplesmente pensa e essa informação vai para um outro cérebro e o outro cérebro já leu a sua mensagem, não precisa pegar o celular. Essa é uma transmissão de um cérebro para o cérebro. Você transfere informação de um cérebro para o outro. Então, quando foi comentado do holograma, eu poderia não estar aqui, mas com implante no cérebro, vocês poderiam me ver aqui. Só que eu não estaria aqui. Ou seja, com a realidade virtual, num futuro, as pessoas não vão mais precisar se deslocar. Que é como se ela estivesse aqui e todos aqui, só que ninguém está aqui. Deu para entender? Ou ainda está muita ficção científica? Isso daí já não é mais ficção científica. Isso já é fato. Tecnologia já existe para isso. E nós utilizamos essas tecnologias de realidade virtual também para estudos, principalmente para reabilitação. São 500 mil casos no mundo de pessoas com lesão medular, todos os anos. 500 mil todos os anos, lesão medular. Nesse caso, nós fizemos trabalho com pessoas com lesão medular, utilizando realidade virtual e eletroencefalografia, e conseguimos resultados que mostraram que esse treinamento ele pode
recuperar algumas funções parcialmente. Então, o que se aprendia na escola ou na faculdade, que uma lesão medular não tem mais alteração, tem sim alteração. Nós precisamos investigar muito mais isso, porque todo o sistema nervoso ele pode ser alterado. Então, é nós que estávamos subestimando a forma com que o sistema nervoso estava sendo tratado. Então, aquela ideia que um cérebro adulto não aprende, já caiu por terra. O cérebro adulto aprende até ele morrer. E agora nós também estamos trabalhando com sensores vestíveis, ou seja, você pode monitorar não só num carro, na bicicleta, pedestre, em qualquer lugar. Você pode monitorar, ter essas informações, extrair essas informações e converter para a realidade virtual. Ou seja, você aumenta a sua sensação da realidade virtual. Então, o fato de eu não estar aqui, vocês vão sentir mais ainda que eu não estou aqui. Quer dizer, que eu estou aqui. Vocês terão a sensação real que algo está acontecendo aqui, só que ninguém está aqui. Cada um está na sua casa, fazendo qualquer outra coisa, sem ter que se deslocar. E isso vai fazer com que as pessoas não precisem mais se deslocar para trabalhar. Essa é uma das formas que você pode diminuir o uso de veículos para deslocamento. Então, aquilo que eu mostrei com o óculos, o rastreamento de olhar, que é esse aparelho aqui, bem simples. Ele funciona como um óculos, tem uma câmera aqui que rastreia o seu olho e a câmera que rastreia o ambiente. Quando você coloca, você consegue monitorar isso. Aquele padrão de olhar que eu mostrei para vocês acontece, seja com pedestre, motorista, em qualquer lugar. Ou sujeito andando na rua com o celular. Aquele padrão de olhar acontece em todos esses lugares. A atenção varia daquela forma. E o fato de vocês agora saberem que a sua percepção ela pode te enganar, provavelmente vocês vão dirigir de uma forma diferente a partir de hoje, eu espero. Que você não consegue reagir mais rápido do que o limite do seu organismo. É impossível. E para aumentar ainda mais esse tempo, se você estiver pensando em alguma coisa, falando em alguma coisa, dividindo a sua atenção, seu tempo vai aumentar. Então, se você tem uma frota e fica ligando para as pessoas para elas falarem, responderem coisas importantes enquanto estão dirigindo, vocês estão assinando embaixo para que aconteça um acidente. É impossível, lembre, é impossível você dividir a sua atenção e continuar com o mesmo desempenho. Você aumenta o risco desses acidentes. Então, aqui são os sensores que nós estamos desenvolvendo. Isso tudo vai para qualquer parte da mobilidade. No futuro, muito breve, você vai rastrear o organismo das pessoas, como ela reage, e vai transformar isso em dados para melhora da população. Tá? E o que eu comentei com vocês da educação, que a educação muda as pessoas. E aí, esse aqui é um dos nossos exemplos. Um aluno que em 2007, 10 anos atrás, estava lá no ensino médio, hoje ele está no laboratório, fazendo essa diferença. Hoje ele faz pesquisa, já enxerga um outro futuro, uma outra oportunidade por meio da educação. 10 anos atrás, ele mal sabia se queria estudar. Então, se nós não investirmos na educação das crianças hoje, por mais que nós nos esforcemos cada vez mais para o desenvolvimento de tecnologia, esse país não vai se desenvolver. Nós vamos ficar cada vez mais presos dentro de casa e tentando criar regras para as pessoas seguirem. Só que sem educação ninguém vai seguir regra nenhuma. Lembre do exemplo do aniversário que eu dei. Então, a educação muda as pessoas, mas são essas pessoas que vão mudar o mundo. Então, obrigado.